Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 17 ao dia 23 de abril de 2023. Nessa semana, a gente vai ter a energia de um eclipse acontecendo no signo de Áries. O Sol e a Lua vão se encontrar no último grau do primeiro signo do zodíaco, que é um signo do elemento fogo e pertence à modalidade cardinal. O que tudo isso significa? Significa que, primeiro, esse movimento, do eclipse, ele é muito importante porque é o primeiro eclipse que vai acontecer no eixo de Áries e Libra. Geralmente, os eclipses acontecem em eixos, de signos opostos e complementares por mais ou menos 1 ano e meio, 18 meses aí, Então, vai ser o primeiro de uma temporada que vai pedir para a gente trabalhar os temas de Áries e Libra, ou seja, cooperação, individualidade, a questão do equilíbrio entre o eu e o outro nas nossas relações, o quanto a gente doa e o quanto a gente recebe, se permite receber ou espera receber, a cooperação, a diplomacia, mas também a autenticidade e a autonomia. A gente vai estar o tempo todo como se fossem aqueles malabaristas, equilibrando ali as bolinhas e fazendo com que os pratos não caiam, Essa é a metáfora que me vem para mostrar o que vai ser esse período, porque a gente vai estar oscilando entre extremos que pedem para que a gente encontre o meio termo, que pedem para que a gente acione em nós uma parte neutra, uma parte que não vai nem tanto para um lado, nem tanto para o excesso de egoísmo, de eu, de individualidade, nem tanto para o outro, apenas o outro, apenas o que ele deseja, apenas o que ele acha. Então, a gente precisa encontrar um centro dentro da gente, um lugar de calma, de serenidade, onde nada pode nos afetar. Eu sei que esse é um desafio imenso, Não é algo natural, porque a gente não foi ensinado a ser assim, a gente nasceu numa sociedade pronta, Por mais que ela esteja em constante movimento e mutação, ela sim já estava ali sendo formada ou estava já com algo muito pronto e pré-estabelecido quando a gente nasceu, nesse dado, espaço-tempo em que a gente foi colocado aqui, e a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a ter isso como verdade. E é isso que a gente não percebe, que o mundo ele já estava pronto e que a gente nasceu e foi incorporado nesse mundo aceitando tudo como, isso aqui é o real, isso aqui é a realidade, é a verdade. E a gente não se questiona. E aí a vida começa a acontecer, os conflitos começam a surgir, a vida começa a dar errado, entre aspas aqui, porque a gente está repetindo o que está todo mundo fazendo. Então, o despertar da consciência, para mim, ele é esse movimento da gente começar a questionar a realidade, questionar por que as coisas são assim, por que as coisas acontecem dessa maneira no mundo e com a gente, no nível individual e no nível coletivo. Então, esses movimentos de eclipses, de planetas, eles estão apenas mostrando um movimento individual e coletivo dentro do espaço-tempo que a gente está vivendo, para essa humanidade que vive na Terra, porque a astrologia, ela é do ponto de vista da Terra. E eu acredito que em outro planeta, exista a sua própria astrologia, que são os planetas ao redor e as influências, aqui que eles exercem, desculpa, que esses planetas exercem sobre aquele planeta em questão. Então, a astrologia, ela sempre está baseada nessa
interconectividade entre os corpos celestes. E aqui na Terra a gente tem essa dança cósmica, digamos assim, dentro do sistema solar. Mas voltando, né, à questão dos eclipses, eu consideraria essa uma das semanas mais importantes do ano, em que a gente precisa observar tudo o que acontece de uma maneira mais neutra, porém mais atenta. Em que sentido? Pode ser que situações surjam, pode ser que conflitos emerjam, pode ser que qualquer coisa que aconteça esteja ligado às ações que a gente precisa tomar, às questões que a gente precisa resolver. Então tudo se evidencia, tudo vem à tona para que a gente possa lidar de uma maneira diferente. Outra coisa que tem relação com o que eu estava dizendo lá atrás, antes de eu entrar nessa questão dos eclipses, é que essa lua, ela tem uma relação direta com a última lua nova que aconteceu no signo de Áries mês passado. Então, dia 20, o Sol entrou em Áries, dia 21, a Lua encontrou o Sol ali, e a gente teve a primeira lua nova do ciclo, né, astrológico aqui de 2023. E essa segunda lua nova, que vem junto com o eclipse, ela dá uma segunda chance, digamos assim, porque é uma segunda lua nova no mesmo signo, de duas novas seguidas. Isso não é normal, isso não é comum, tá? E essa segunda chance é para a gente poder escolher o que a gente quer começar na nossa vida. É como se a primeira vez, né, a primeira lua nova, a gente tivesse tido o começo ali, o início, e aí agora a gente tem uma segunda chance para perguntar assim: é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? É como se tivesse queimado a largada, sabe? E agora a gente pode voltar e falar: não, eu quero ir por outro caminho, eu quero fazer outra coisa, eu escolho começar algo diferente e inédito na minha vida. Eu acho que Áries tem muito essa questão do inédito, tem muito essa questão do nunca antes feito, do realmente novo, sabe? Porque todas as luas novas, elas falam de um novo ciclo, elas falam de um novo momento, de um outro movimento em relação aos assuntos do signo em questão. Cada mês vai ser um signo diferente. Quando a gente tem uma lua nova em Áries, é como se fosse uma força estrondosa em direção a novos inícios. É como se a vida estivesse convidando a gente a realmente recomeçar. E eu quero que você reflita onde exatamente você precisa recomeçar, onde você quer canalizar essa energia de maneira consciente, entendendo que a gente pode sempre e sempre e sempre começar de novo. A gente tem essa tendência de repetir padrões, de viver no automático, de cair nesse mundo, né, de paraquedas e ficar repetindo o que todo mundo faz. Mas Áries pede pra gente inovar, pede pra gente falar: não, isso daqui eu não quero mais. É dar aquele basta, é ter aquela força, aquela coragem, aquele impulso de fazer diferente do que a gente vinha fazendo até então. No entanto, tanto na lua nova e principalmente no eclipse, não é uma semana de muitos movimentos. Não é pra gente sair fazendo, correndo, atropelando, mas pra gente decidir, pra gente definir o caminho que a gente quer trilhar. E logo depois do eclipse acontecer, então esse eclipse acontece de madrugada, do dia 19 para o dia 20, né, da quarta para quinta, e logo em seguida, às 5 da manhã, o Sol já entra em Touro. Então a gente já tem um ciclo que começa pedindo calma, paciência. Eu entendi que você quer começar algo novo, eu entendi que você sabe para onde você quer ir, tem uma força ali, um impulso, uma energia, mas ela precisa ser direcionada de uma maneira mais cadenciada,
de uma maneira mais tranquila, sabendo que as coisas vão acontecer no tempo certo, que vão amadurecer antes de ser colhido, porque a gente tem essa mania, essa pressa, né? Até por conta do mundo digital que a gente vive, que tudo é muito rápido, né? As informações, a gente clica, já aparece, a gente não tem mais paciência com certas coisas. A gente não consegue lidar tanto com o analógico, porque é tudo tão rápido, tão digital, que tudo que leva mais tempo parece uma eternidade pra gente. Porque, como já dizia Einstein, o tempo é relativo, então depende, né? Como que a gente vê o tempo, percebe o tempo, vivencia o tempo, depende. Então a gente tá com essa ânsia, né, de fazer logo, de resolver logo, e a gente acaba comendo cru mesmo, sabe? A gente acaba não esperando o fruto amadurecer, não esperando as coisas acontecerem, e isso gera uma sensação de frustração, uma sensação de que não tá dando certo, mas na verdade não é que não está dando certo, não está acontecendo no tempo que o nosso ego acha que tem que acontecer. Quantas coisas lá atrás, né, fazendo essa retrospectiva, a gente achou que não ia dar certo mais, a gente achou que não tinha mais jeito, que a gente desistiu, desencanou, e aí aconteceu. Ou talvez aconteceu muito tempo depois do que aquele que a gente gostaria que tivesse acontecido. E isso acontece porque existe essa cobrança, existe essa pressão para que as coisas aconteçam no tempo que a gente acha que tem que acontecer. Então, uma coisa importante para esse momento, uma reflexão muito válida, é a gente ter paciência. A pressa não vai levar a nada. A pressa só vai levar a uma sensação de frustração imensa, porque as coisas podem não acontecer no tempo que a gente gostaria que elas acontecessem. Então, a palavra-chave para esse momento, até por conta da entrada aí do Sol em Touro, abrindo o período aí de 1 mês mais ou menos do ciclo taurino, é paciência. Então, esperar, saber, né, esperar o tempo das coisas, enquanto a gente age fazendo aquilo que é necessário e que cabe apenas a nós. Eu comentei já bastante vezes, né, para quem me acompanha há mais tempo, sobre a palavra esperança, né, que vem de esperar, que vem justamente de ficar esperando. Então, ter esperança é justamente essa ação de esperar sem ação. Mas quando eu espero num sentido mental, eu espero na minha mente, eu não crio expectativa, eu estou serena, eu estou tranquila, eu estou calma, porque eu sei que vai acontecer. Eu acho que essa certeza, que para mim é a confiança, né, que eu gosto muito mais dessa palavra, a confiança, ela é a certeza de que vai acontecer. E a esperança é o ficar esperando que aconteça, sem fazer nada para isso. E isso nos gera uma angústia também, né? Porque a esperança, ela vem na dúvida também. Eu tô aqui esperando, mas eu não sei se vai acontecer. Então, a certeza, ela gera o resultado mais rápido, mas não necessariamente no tempo que a gente gostaria que fosse. Porque a maioria das vezes também a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não se transforma na pessoa que a gente precisa ser quando aquilo acontecer. Então não acontece antes, não porque o universo está demorando, porque tem que demorar XYZ tempo, não, ele está esperando, aguardando que a gente se torne a pessoa que vai receber aquilo. Então, muitas pessoas têm essa questão com a prosperidade financeira. Então, as pessoas querem atingir um certo patamar financeiro, mas elas não têm dentro delas, digamos assim, a mentalidade para
ter dinheiro, a mentalidade de alguém que já tem dinheiro, a mentalidade de alguém que já é rico. E elas ficam esperando aquilo acontecer e elas não entendem que elas precisam ser essa pessoa para que elas possam ter abundância e prosperidade. Elas continuam vibrando na escassez, continuam reclamando que não tem dinheiro para nada, continua vibrando na quantia que tem lá na conta do banco ou na falta, né, que tem lá no banco, não consegue se desidentificar dessa realidade e aí não chega, não tem como, é como se fossem aquelas intersecções de trem, é como se fossem duas linhas de trem diferentes que estão vindo, né, na mesma direção para se encontrar, mas se não tiver aquela mudança, sabe, aquela chave que vira a linha do trem, eu não sei como é que chama aquilo, mas se a gente não virar essa chave, o trem ele tá vindo na nossa direção, mas ele não vai encontrar o trilho que a gente tá. Se eu não mudar a minha mentalidade para aquele trilho, para aquele caminho que eu realmente desejo viver. Então a gente precisa, desde já, mesmo que a gente não veja na nossa realidade, acreditar que isso já é real e ser a pessoa que vai vivenciar aquilo. Esse é um grande segredo para a gente começar a manifestar com mais facilidade na nossa vida, começar a viver a vida que a gente já vive, já deseja viver, mas que já vive numa outra realidade. E isso faz com que essa realidade se materialize, seja, digamos assim, seja absorvida, né, por nós nessa realidade que a gente está agora, que acha que é diferente daquela. Então, a minha mentalidade hoje, eu acredito que eu não estou vivendo isso, faz com que a gente não viva aquilo que a gente deseja, porque eu considero diferente. Então, eu preciso desde já ser essa pessoa que vive aquela realidade. E esse ajuste vai fazer com que aquela realidade se torne real, né? Prática, experienciada, digamos assim, o quanto antes, porque eu estou sendo a pessoa que vivencia aquilo. Mas enquanto a gente não for, a gente não vai conseguir atrair a realidade que a gente deseja. Simples assim. Então, as travas, os atrasos, as coisas que não fluem, simplesmente porque a gente não está fazendo esse alinhamento. É aquela ideia do ser para ter. A gente acha que primeiro eu vou ter e depois eu vou ser. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser rica. E aí eu vou agir como uma pessoa rica. Mas enquanto eu não tiver, eu não sou rica. Então eu ajo como uma pessoa pobre. E aí a gente tá perpetuando esse atraso. A gente está, na verdade, alimentando a realidade em que eu sou pobre e a gente não percebe isso. Eu tô vivendo, né, uma questão nesse sentido com o meu peso, porque faz um tempinho, né, que eu ganhei um certo peso e eu tô agora nesse trabalho, né, depois de ter ficado um tempo muito identificada com o meu peso, incomodada, resistindo e vibrando, né, naquele peso, no sentido de eu estou gorda, eu estou acima do peso. Agora eu comecei a vibrar no eu já sou magra. E eu me sinto magra e eu não fico mais olhando para onde me incomoda no meu corpo, para os acúmulos, para os excessos, eles não existem mais. Então eu já me defini como uma pessoa magra e eu estou, claro, né, fazendo a minha parte, exercícios, alimentação, mas sem esforço, porque eu comentei no último podcast que essa questão do esforço não combina, não vale a pena, não faz bem. Então eu já sei que eu posso emagrecer, eu já sei que eu posso ter um corpo magro, saudável, sem esforço. Então eu faço a minha parte, mas sem me esforçar tanto, sem achar que eu tenho que me matar de fazer exercício, mas sabendo que eu já sou magra. Eu já sei que esses quilos vão embora, então eu já vivo como se eu fosse. E essa é uma dica para vocês co-criarem a realidade que vocês desejam viver. Mas enfim, né, tirando esse, digamos, esse panorama da semana, né, a energia principal do eclipse, a gente já está sentindo, na verdade,
acho que há uns 10 dias aí a gente já entrou na sombra desse eclipse. Então, tudo que vem acontecendo pode já ter relação com os temas que você precisa trabalhar em relação a esse eixo do seu mapa, tá? Por outro lado, na semana que acontece o eclipse, pode se intensificar. Então, não significa que vai ser só essa semana, já observa o que vem acontecendo, talvez pode ser depois. Eu percebo que pessoas que têm muito fogo no mapa, pessoas que têm muitos planetas em signos de fogo, as coisas tendem a acontecer antes para elas. Então são pessoas que parece que tem um trânsito acontecendo no céu, mas um mês antes elas já começam a sentir, as coisas já se movimentam, já acontecem em relação àquilo. Porque o fogo ele tem essa energia mais rápida, mais fluida. E pessoas que têm muita terra no mapa, eu percebo que acontece depois. São pessoas mais lentas, em que o ritmo da vida delas parece ser mais lento também. Então, passou o eclipse, depois de um tempo, aí as coisas começam a acontecer em relação àquilo, mas porque o tempo daquelas pessoas ele é um pouco mais lento. Isso não significa que vale para todo mundo, tá? Mas só dizendo também que existe uma janela. Não é um dia exato, mas sim uma janela de tempo em que as coisas podem acontecer relacionadas a certos assuntos e certas questões na nossa vida. Em relação às luas nos signos, né? Os dias da semana. Na segunda-feira, a Lua vai passar o dia todo no signo de Peixes. Aqui a gente vai ter a energia da Lua minguante ainda prevalecendo no céu. Então pode ser uma segunda-feira bem lenta, arrastada, preguiçosa. A gente pode não estar conseguindo se concentrar muito. A gente pode ficar mais sensível, então as coisas nos afetam com mais facilidade, as energias do ambiente e das pessoas ao nosso redor também. Então é um dia para a gente prestar mais atenção se aquilo que a gente está sentindo é nosso mesmo. Eu estou sentindo isso, eu estou triste, eu estou chateada, eu estou irritada, ou se é algo do nosso ambiente, de alguma pessoa ao nosso redor, de alguém que a gente teve contato, ou enfim, às vezes andando na rua a gente acaba pegando coisas dos outros, não é uma coisa assim só das pessoas próximas. Quem tem essa energia pisciana muito forte é uma esponjinha ambulante, né? E quando a lua está em peixes, todos de certa forma acabam absorvendo essa sensibilidade, acabam se tornando também esponjinhas, alguns mais, alguns menos. Quem já tem essa tendência, isso se reforça, se intensifica, mas outras pessoas que talvez não percebam tanto, até elas percebem que tem alguma coisa diferente acontecendo com elas. Então é bom ficar atento. E o lado luz de tudo isso é que a gente pode aproveitar para se conectar, para meditar, para fazer uma boa limpeza no nosso campo energético, seja meditando, intencionando, enfim, aquilo que você sentir. Tem um exercício que chama Exercício da Água, que está disponível no meu canal do YouTube. Para quem está ouvindo esse podcast pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo. Para quem estiver no Spotify, eu recomendo que você vá no meu canal do YouTube e procure Exercício da Água, porque é um exercício muito poderoso de limpeza energética, né? De transmutação, eu diria, energética, em que a gente utiliza o elemento água. E como aqui a gente está falando da energia pisciana, que pertence ao elemento água, por isso que eu me lembrei desse exercício. Depois, às 10 da noite, a lua entra em Áries, na segunda-feira ainda, e passa terça e quarta-feira, o dia todo ali. Aqui a gente vai já estar acessando a energia do signo do eclipse, da lua nova. Então, as coisas podem acontecer com mais rapidez, com mais agilidade, com mais
de maneira inesperada, né, aqui, porque Áries ele tem essa força mais extrema num sentido de rapidez, num sentido de fugir do nosso controle até mesmo, tá? Por outro lado, o céu nesses dias ele não tem muitos aspectos, ele tá bem tranquilo, assim, meio que para a gente perceber o que acontece sem precisar de outras interferências, tá? No entanto, na quarta-feira a Lua encontra Júpiter, e como é uma energia bastante intensa, a gente tem aqui uma intensificação também da energia ariana, então da irritabilidade, da impaciência, da impulsividade. A gente pode sentir essa energia no nosso campo ou ser afetado pela energia dos outros ao nosso redor. As pessoas estarem mais impacientes, as pessoas estarem mais irritadiças e acabar sobrando pra gente, digamos assim. Principalmente aí segunda, terça e quarta, é um momento muito interessante para a gente se recolher, para a gente ficar mais na nossa, para a gente não querer resolver coisas, para a gente não querer, eu digo resolver no sentido de querer conversar com aquela pessoa, sabe? Falar coisas que estão entaladas, deixar as coisas num campo mais internalizado primeiro, ver tudo o que acontece, filtrar, decidir, curar, né, dentro de você, fazer uma terapia que ajuda muito, né? Qualquer tipo de terapia complementar ou uma terapia, uma psicoterapia, né, com a ajuda de um profissional, pode ser muito interessante para ajudar a gente a lidar com todos esses conteúdos que podem surgir. A energia da raiva aqui, da coragem, elas se confundem muito, tá? Então, é a mesma energia, é como se fosse o veneno de cobra. Dependendo da dose, ele pode matar ou ele pode curar. E a energia da raiva, dependendo da dose, ela pode nos envenenar ou ela pode se tornar coragem para a gente agir. Ela pode se tornar a força que a gente precisa para se movimentar. Então observa aí se essa energia está em excesso. E aí você precisa gastá-la com exercício físico, com qualquer outra forma saudável de aliviar essa energia, ou se ela tá numa quantidade certa, assim, sabe? Aquela empolgação, aquela vontade de sair fazendo, de dar um primeiro passo, de resolver, de fazer, uma coisa bem ariana mesmo, que quem tem esse signo forte no mapa já tem isso naturalmente, né? Mas todo mundo vai estar sendo convidado a ativar essa energia. Aí, na quinta-feira, a lua nova, né, o eclipse, ele acontece durante a madrugada. Então, na quarta-feira já vai estar bem forte essa energia. Mas, aí na quinta e na sexta, a lua vai estar no signo de Touro, junto com o sol ali também. Eles não chegam a se encontrar no signo, né? Por isso não é a lua nova no signo de Touro. Mas a gente vai ter aí 2 dias para dar uma desacelerada, já vai ser mais pro final da semana, né? Então pode ter sido uma semana bem movimentada, bem intensa, principalmente nos dias de lua em Áries. Então aqui a gente pode diminuir o ritmo, a gente pode se permitir descansar, a gente pode tirar o pé do acelerador mesmo, sabe? Fazer com que a gente viva dias mais lentos, mais pausados, de mais descanso, sem pressa nem pressão. É uma energia muito boa para aterramento, para assentar a energia, para colocar os pés no chão, às vezes até literalmente, tá? Andar descalço, se puder colocar os pés na grama, né? Na terra mesmo. Tem até cientificamente, né, comprovado que a gente descarrega, né, energias aí, íons negativos, né, na terra, quando a gente aterra, é igual a mesma coisa do chuveiro, né, ter o fio terra. Então a gente pode também fazer isso, essa conexão com a terra, para descarregar tudo que está em excesso na gente. Então ajuda muito, muito mesmo, porque a energia ela vai estar muito intensa
E quando a gente põe os pés no chão, os pés na terra principalmente, a gente é abraçado por ela, sabe? A gente se reconecta com o planeta que a gente escolheu viver e a gente se sente mais seguro, como se a gente sentisse que tem um chão sob os nossos pés, literalmente, mas psiquicamente também, sabe? Simbolicamente, metaforicamente, a gente se sente mais seguro, a gente se sente mais abraçado pela terra, né? Estar em contato com a natureza também é muito importante aqui nessa fase. Na sexta-feira, a lua segue, né, então em touro, mas Mercúrio vai ficar retrógrado nesse signo também. Então, a gente inaugura aí um ciclo que vai até dia 15 de maio, em que as questões racionais, as questões mentais, as questões de comunicação, as questões tecnológicas de transportes, elas podem ser afetadas por essa energia. Como o meu foco é sempre interno, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu gosto de focar mais nisso. Aqui a gente vai estar sendo convidado a refletir sobre as questões materiais, a refletir sobre os nossos apegos, a refletir sobre ideias de apego mesmo que a gente tenha, sabe? De querer que as coisas sejam do nosso jeito, ou de ter uma mente muito apegada materialmente, de estar focando às vezes só nas questões materiais e se esquecer de todos os outros processos e áreas da nossa vida. A gente tende a ser um pouco assim, né? De focar muito numa coisa só e desequilibrar todo o resto. E lembra que eu falei que esse eixo dos eclipses, ele pede para a gente encontrar o equilíbrio, inclusive entre as áreas da nossa vida que estão sendo negligenciadas e outras que estão sendo hiperfocadas. Então, o chamado aqui, como é Mercúrio, é a reflexão, é realmente pensar a respeito, tirar uma conclusão, perceber se tem algo ali que pode ser mudado, transmutado, transformado, para que a gente possa pensar de maneira diferente, agir de maneira diferente e que isso implique numa mudança na nossa realidade também, tá? Então, o ritmo fica mais lento, a nossa mente pode ficar mais morosa também, sabe? Ficar mais preguiçosa, mais lenta. Não é um período de muitas movimentações. É muito interessante porque a gente tem uma lua nova, um novo ciclo, mas logo em seguida é como se houvesse um corte, uma ruptura, porque o Sol entra em Touro, Mercúrio fica retrógrado em Touro, então a gente está sendo muito convidado. Tá, você quer começar algo novo, você quer fazer alguma coisa nova, você quer ter coragem para isso, mas vamos rever os seus apegos antes. Vamos ver o que está impedindo você de alcançar aquilo que você deseja de verdade, porque tem muitas outras coisas por trás aí, e esse Mercúrio, ele ajuda a gente a acessar o nosso inconsciente. Ele ajuda a gente a acessar crenças sobre a escassez, ele ajuda a gente a acessar memórias que estão guardadas dentro da gente, inclusive memórias ancestrais que nem são nossas, em relação à energia do materialismo, da escassez, porque Touro fala das questões materiais, não tem jeito. E a gente vem de um passado aí, né, todos nós, de passados de guerra, de fome, de escassez, enfim, muitas histórias que podem nos afetar até hoje, por a gente pertencer a um campo, a um inconsciente coletivo que vibra nessas questões, né? E a gente acaba absorvendo pelo campo, e esse momento a gente pode tomar consciência disso e mudar os padrões. No sábado, a lua amanhece no signo de Gêmeos e passa o fim de semana ali. Então, sábado e domingo são dias mais leves, mais tranquilos, mais gostosos. Claro que aqui, né, essa lua em Gêmeos, ela ativa Mercúrio
que acabou de ficar retrógrado, porque rege esse signo, então a gente continua sendo convidado a refletir, mas num sentido mais prático, é uma lua que pede pra gente se divertir também, que pede pra gente fazer coisas leves, que pede pra gente não levar tudo tão a sério. Então é um fim de semana muito gostoso pra passear, pra se divertir, pra viajar, pra ter contato com as pessoas, pra estudar. Tá muito favorecido tudo isso. Então, são essas as informações que eu queria trazer para você e eu espero de verdade que essas reflexões, essas inspirações possam ajudar você a preparar, a se planejar para uma semana muito especial. Eu acho que a astrologia, o céu, ele ajuda muito a gente nesse sentido de olhar com antecedência e saber o que fazer quando as coisas chegarem. Não no sentido de querer controlar, mas no sentido de se preparar. E é para isso que eu gosto de trazer essas informações com antecedência para você aqui. Um beijo enorme, uma linda semana de lua nova com um eclipse solar aí. E a gente se vê no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.